Carla Duarte estudava para ser professora à noite e trabalhava de dia para sustentar a mãe doente. Seu mundo era feito de livros antigos, sonhos esquecidos e promessas de um amanhã melhor. Até que o homem mais poderoso decidiu que a queria para si. Não precisa ter medo. Como não ter medo de um homem que compra uma noite comigo para eu salvar a minha mãe? Como não ter medo de um homem que não possui limites para obter o que deseja? Limites são apenas paredes, e eu costumo derrubá-las. Eu a quero em meus braços, e tudo o que quero, consigo. Ela desviou o olhar. Ele sorriu, demonstrando a sua arrogância. Ela não teve outra opção a não ser se humilhar, entregando-se nos braços daquele homem. Carla, uma bela jovem de alma pura e virgem, era o que muitos homens tentaram possuir e jamais conseguiram. Que nunca se venda o que nasce do coração. Que o toque cure e não seja prisão, pois a quem possua o mundo Histórias e Amores apresenta e seja a redenção. Amor não é O milionário descobriu que ela nunca foi de ninguém. Dias antes, o som da chuva contra os vidros da limusine se misturava ao murmúrio distante da cidade. O homem sentado no banco traseiro observava o reflexo do próprio rosto. Severo, intocável, acostumado a possuir tudo o que desejava. Seu nome era Adrian Morel, herdeiro de um império construído sob sangue, poder e violência. Voltava à sua cidade de origem a fim de fazer várias visitas a uma das suas maiores empresas e observar o seu desempenho. Sabia que na sala do diretor executivo, onde estava prestes a entrar, haveria um desfile de sorrisos falsos e bajulações, o tipo de cenário em que ele se sentia em casa. Mas algo mudou quando seus olhos cruzaram com os dela. No meio do escritório, uma jovem servia café. Vestia-se com um uniforme simples, mas havia uma delicadeza nela que destoava de todo o resto. Uma mistura de inocência e força, como se carregasse um segredo que o mundo jamais deveria tocar. Adrian não sabia o nome dela, mas percebeu algo impossível de ignorar. Enquanto todos a olhavam com desejo, ela desviava o olhar, e foi isso que o prendeu. Nos dias seguintes, o destino tratou de unir o improvável. Adrian procurou informações sobre aquela funcionária que tanto o impressionou. Ele a procurou. Ofereceu-lhe uma proposta velada, envolta em mistério e luxo. Acompanhá-lo por uma noite em um evento social e algo mais. Creio que o senhor esteja me confundindo com outra pessoa. Minha função aqui é a de copeira, servir café e atender a empresa a tudo que for de acordo com a minha função. Eu não a confundi com ninguém, Carla.
Qual é o seu preço? Todos possuem um preço. Diga qual é o seu, que eu pago. Eu não estou à venda, senhor. Acabou de falar e se retirou sem olhar para trás. Mas a vida, meus caros, tem um jeito cruel de dobrar quem é puro. A doença da mãe piorou, as contas se acumularam, e quando o desespero se tornou maior que o orgulho, ela não teve outra opção a não ser aceitar o insistente convite de Adrian. Naquela noite, no salão dourado do Hotel Imperial, Adrian a esperava com o olhar de quem nunca ouviu um não. Quando ela entrou, o mundo pareceu silenciar. Ela usava um vestido simples, mas que contrastava com o brilho das joias que enfeitavam as mulheres em volta. Os olhos dele percorreram cada detalhe, com luxúria imediata. Ela parecia um poema em meio à decadência. Você veio. Ele disse num tom baixo, quase um comando. Vim porque preciso, não porque quero. Ela respondeu firme, mas com voz trêmula. Agora estava ali, prestes a se entregar pela primeira vez nos braços de um homem que não conhecia, mas que poderia pagar pela recuperação de sua mãe. Ele sorriu de canto. Ninguém falava assim com ele. Enquanto estavam sob a luz dourada dos lustres, Carla sentiu o peso daquele olhar. Após a recepção, ele a levou para o seu hotel. Carla tremia, pois havia se guardado para um homem que a amasse. Nunca imaginou que trocaria sua virgindade por dinheiro, mas não havia outra saída, pois para ver a sua mãe saudável, faria qualquer tipo de sacrifício. Quando a porta do hotel se fechou, Adrian a pegou nos braços para beijá-la. Ela não reagiu contra os impulsos lascivos dele, mas lágrimas deslizaram em seu rosto. Será que sou tão repulsivo a ponto de você chorar quando eu te abraço? Adrian me perguntou, afastando-se indignado. Muitas mulheres fariam o impossível para passar uma noite comigo. Eu não sou como as mulheres que você está acostumado a comprar. E como você é, Carla? Por que aceitou passar a noite comigo? Eu nunca estive com um homem. Só aceitei porque preciso do dinheiro para iniciar o tratamento médico de minha mãe. Mais nada. Sempre sonhei em me entregar por amor e não por dinheiro. Mas cumprirei a minha parte no nosso trato. Pela primeira vez, Adrian sentiu algo por ela que não era só desejo. Algo que o desarmava. Era o início de uma guerra silenciosa entre o poder e a pureza, o desejo e a redenção, o homem acostumado a possuir e a mulher que jamais havia pertencido a ninguém. Vá embora, Carla. Eu sou um homem acostumado a ter uma mulher nos meus braços porque me quer, e não por obrigação. Eu preciso do dinheiro.
Esse valor é só para começar o tratamento, mas já ajuda. Não me mande embora, por favor. Eu pagarei o valor combinado. Essa quantia, para mim, não é nada. Carla sentiu um alívio ao ouvir que não precisaria se entregar nos braços dele e respondeu: Um dia eu pagarei o que lhe devo. E saiu do quarto dele o mais rápido que pôde. Porém, a imagem que ela possuía dele com aquela atitude foi alterada, mas a imagem que ele possuía dela também mudou. Ela não era como as outras mulheres e isso o deixou impressionado, pois conhecia muitas que se entregariam a ele por um valor muito menor. Durante dias, Adrian tentou afastar o pensamento daquela mulher, mas o perfume discreto de Jasmim parecia segui-lo por onde andasse. Em reuniões, jantares, aeroportos, a lembrança dela o perseguia como uma música antiga. E quando algo começa a ecoar na mente de um homem que acredita controlar tudo, é o começo da rendição. Ele queria a companhia dela e, quem sabe, conquistá-la. Na semana seguinte, ele mandou entregar um contrato na casa de Carla. Era simples: um mês de acompanhamento em eventos sem compromissos íntimos, com remuneração suficiente para pagar o tratamento da mãe e garantir tranquilidade por anos. Esta era a solução que ele havia encontrado para que Carla custeasse todo o tratamento da mãe e ele conseguisse a companhia daquela mulher que mexia com o seu sentimento. No envelope junto ao contrato havia uma rosa branca. Carla hesitou. Sabia o que aquele acordo representava, mas havia promessas que a pobreza forçava a aceitar, e ela assinou. No primeiro evento, o olhar dele pousou sobre ela como fogo e neve ao mesmo tempo. Ela usava um vestido lindo e o reflexo da luz fazia seus olhos parecerem líquidos. Durante as semanas seguintes, eles estiveram lado a lado em jantares, lançamentos e recepções. Ela falava pouco. Ele observava tudo. O modo como ela ajeitava o cabelo atrás da orelha, o cuidado com as palavras, o silêncio cheio de verdades. Uma noite, em um baile beneficente, Carla foi alvo de um comentário cruel de uma das socialites. Interessante, Morel. Tão jovem sua nova conquista. Quantas noites custou essa pureza aparente? Adrian silenciou o salão com um olhar. A mulher corou e se calou, mas Carla já tremia. Saiu apressada para o terraço, engolindo as lágrimas. Ele a seguiu. Não dê ouvidos. O mundo é podre, Carla. E o senhor é parte dele. Era. Respondeu com voz rouca. Ela o encarou,
pela primeira vez, viu um homem cansado. Não o milionário, não o predador, apenas alguém que se esqueceu de sentir. Por que eu? Perguntou ela. Porque você me faz lembrar que ainda tenho alma. Houve silêncio. Depois, ele se aproximou lentamente, até que a respiração de um tocou o rosto do outro. Mas ela deu um passo atrás. Não faça isso. O nosso contrato não exige intimidade. Eu sei. Respondeu ele com um sorriso triste. E voltou para o salão. Naquela noite, Adrian não dormiu. A lembrança de mais uma recusa dela o incendiava e o purificava ao mesmo tempo. Não era rejeição, era algo mais. Era como se, pela primeira vez, alguém o visse sem as máscaras. Dias depois, ele comprou uma mansão e a convidou para jantar. Disse que queria agradecer pelos eventos concluídos. Carla hesitou, mas foi. A casa de Adrian era uma fortaleza. No interior, tudo parecia frio, calculado. Mas havia velas que tornavam o ambiente romântico. Centenas delas. Não imaginei que o senhor acreditasse em romance. Disse ela, olhando o brilho das chamas. Eu não acreditava, até conhecer o que não posso ter. O jantar foi silencioso. Ao final, ele se levantou e, pela primeira vez, falou sem arrogância. Sabe, Carla, eu poderia comprar tudo, mas há algo que o dinheiro nunca me trouxe: paz. Ela o olhou com ternura e medo. Adrian se aproximou lentamente, como quem teme destruir o que ama. Seu olhar era uma súplica. Não quero te possuir, quero te entender. E, com a voz trêmula, Carla respondeu. O senhor não entende. Eu nunca fui de ninguém, nem por escolha, nem por medo. Nunca me entreguei, porque sempre acreditei no amor. A confissão caiu como um raio. Adrian, acostumado a dominar, se viu pequeno diante da pureza dela. Não era sobre virgindade apenas. Era sobre ser inteiro, sobre alguém que nunca se deixou corromper por nada, nem pelo desespero. Ele se afastou devagar, respeitando o espaço entre eles. Naquela noite, não houve toque nem beijo, mas algo muito maior aconteceu. Definitivamente, ele se apaixonou. E quando um homem como Adrian se apaixona, o mundo treme. Nos dias seguintes, ele a protegeu de tudo. Pagou o tratamento completo da mãe em segredo, afastou credores, cancelou contratos. Mas Carla descobriu. E quando descobriu, o confronto foi inevitável. Por que fez isso? Porque eu queria te ver sorrir. E se eu não quisesse nada de você além da minha liberdade? Agora parece que sou obrigada a me entregar a você. Então eu te darei o que nunca dei a ninguém: o direito de me recusar. Ela chorou. Ele apenas a observou em silêncio, com o coração despido.
Naquela noite, chovia novamente. Carla voltou para casa e escreveu uma carta. Obrigada por me ensinar que ainda existe bondade nas sombras. Mas eu não posso viver em um mundo comprado. Eu vou me afastar de tudo, da empresa, do nosso acordo e de você, pois me sinto suja por precisar do seu dinheiro e ter que me entregar em seus braços como troca. É melhor não nos vermos mais. Adrian a leu ao amanhecer com as mãos trêmulas. E pela primeira vez, um homem acostumado a vencer sentiu o gosto da perda. O tempo passou devagar depois da partida de Carla. Cada manhã na mansão Morel era um eco do silêncio que ela deixara. As flores murcharam nas jarras. Os corredores, antes cheios de passos e vozes, agora respiravam solidão. Adrian tentou mergulhar nos negócios, nas viagens, nos jantares sem sentido. Mas, onde quer que fosse, o olhar dela o seguia. Aquela doçura teimava em lembrá-lo de que, pela primeira vez, ele havia amado e perdido, sem saber como lutar. Certa noite, ele abriu a carta novamente. A mesma letra delicada, o mesmo perfume de jasmim. E foi ali, sob a luz fria do escritório, que entendeu o que ela realmente quis dizer. Eu não posso viver em um mundo comprado. O que ela recusou não foi ele, foi o modo como ele tentava conquistá-la. E pela primeira vez, Adrian Morel, o homem que controlava tudo, decidiu se perder para poder se encontrar. Era o começo de algo sagrado, redenção. Enquanto isso, longe, Carla continuava sua vida simples, cuidando da mãe agora recuperada. Formou-se, dava aulas particulares e escrevia pequenos contos sobre amores impossíveis. Às vezes pensava nele, mas logo reprimia o pensamento, temendo abrir feridas que pareciam finalmente cicatrizar. Até que uma tarde, ao sair da biblioteca, ouviu alguém chamá-la. A voz era conhecida, mas diferente, mais calma, mais humana. Carla! Ela se virou. Adrian estava ali, de terno simples, sem seguranças, sem luxo. Apenas ele e um olhar carregado de saudades. Por que voltou? Perguntou ela, tentando esconder a emoção. Porque aprendi o que é valor e percebi que tudo que eu tinha não valia nada se você não estivesse comigo. Ela hesitou. E o que espera de mim agora? Nada. Só quero que me escute. Caminharam até um banco no jardim da biblioteca.
O vento balançava as folhas como se o mundo inteiro respirasse junto com eles. Eu sempre comprei tudo, Carla, até sentimentos. Achava que podia controlar as pessoas com promessas e contratos. Mas você me mostrou que há coisas que não se vendem e que não se perdem quando são verdadeiras. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Eu não queria te mudar. Mas mudou. Silêncio. O tipo de silêncio que cura. Ele então abriu a pasta que trazia consigo e entregou a ela uma pequena folha de papel. Era a escritura de uma casa simples à beira do lago, no interior. Não é um presente, é um pedido de desculpas. Eu comprei quando ainda não entendia nada. Agora, quero que você aceite. Não como pagamento, mas como lugar onde o mundo não pode nos encontrar. Carla segurou o papel por um instante e depois o devolveu. Eu não quero uma casa. Eu quero paz. E se você realmente mudou, vai entender que a paz não tá nas coisas, tá nas escolhas. Ele respirou fundo. Então escolha por mim. Eu sigo o que disser. Ela se levantou e sorriu pela primeira vez. Volte quando o dinheiro não for mais sua língua e o amor não for uma dívida. E foi embora. Passaram-se meses. Adrian sentiu a ausência de Carla. Como viver naquele mundo que outrora foi sinônimo de poder e cobiça? Dentro dele, tudo começou a mudar. As festas não possuíam mais o glamour de antes. Até as mulheres que antes lhe davam prazer, agora lhe causavam um certo desconforto. Sua mente não queria mais nenhuma outra a não ser Carla. Certa tarde, sentiu uma dor forte no peito e logo em seguida, tudo se tornou escuridão e silêncio. Quando conseguiu abrir os olhos, a imagem do que estava à sua volta era embaçada e nebulosa. Piscou várias vezes até conseguir enxergar. Assustado, percebeu que estava em uma cama de hospital. O médico se aproximou, explicando que ele teve um acidente vascular cerebral, que causou danos às áreas do cérebro responsáveis pela linguagem. Informou ainda que a recuperação da fala podia ser total ou parcial e ocorrer ao longo de dias, semanas
ou meses com reabilitação fonoaudiológica. Uma lágrima rolou silenciosamente no rosto de Ada. O que lhe adiantou todo o dinheiro do mundo se agora estava em companhia de ninguém? Desejou que Carla estivesse ao seu lado naquele momento. E foi ali, em meio ao silêncio, que finalmente entendeu o que Carla significava em sua vida. Compreendeu também que tinha que corrigir os erros do passado e lutar para se curar e procurar a única mulher que lhe ensinou o que era dignidade e amor. Para isso, dedicou-se ao tratamento com afinco. Um ano depois, já recuperada a fala, ao entardecer, ele foi à procura dela. Ela caminhava pela estrada de terra que levava à pequena vila onde morava. O céu se tingia de ouro e lilás quando ouviu passos atrás dela. Virou-se. Era ele, sem terno, sem luxo, com o mesmo olhar, mas agora sereno. Oi! O que você faz aqui? Cumpri o que prometi. Aprendi outra língua. Qual? A do amor que não cobra, só oferece. Ela sorriu. E o que veio me dizer? Ele se aproximou devagar. Que ainda te amo, mas, se for tarde demais, eu entendo. Carla o olhou em silêncio. A brisa leve fez o cabelo dela se mover como seda. Não é tarde. Eu esperei por você. Sabia que um dia aprenderia a me amar sem me comprar. Ela andava entre sombras, sem medo da luz. Guardava no peito um segredo que o mundo seduz. Ele tinha o poder, mas não tinha paz, até que os olhos dela o tornaram capaz. Amor não é posse,
nunca se venda o que nasce do coração. Que o toque cure e não seja prisão, pois a quem possua o mundo em vão, e a quem nada tenha e seja redenção. Amor não é posse, é promessa no ar, é dar-se inteiro sem nada esperar. E quando o tempo levou, o que restou foi o amor que o salvou. Então, ela o abraçou, não como quem toma posse, mas como quem encontra abrigo. A chuva começou a cair leve, como no primeiro dia em que se viram. Mas agora não havia luxo, nem contrato, nem sombras. Apenas dois corações que, depois de tanto se perder, finalmente se pertenciam. Meses depois, uma pequena casa à beira do lago abrigava risos e cheiro de pão fresco. Carla escrevia e Adrian lia ao seu lado, descalço, com o rosto iluminado pelo entardecer. Ela se virou e sussurrou: Ainda acha que pode comprar o mundo? Não. Mas descobri algo melhor: que o amor não tem preço. E que você nunca foi de ninguém, Carla. E por isso, sempre foi minha. O vento trouxe o som de uma promessa. O amor que não é comprado nunca vai embora. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like e conte nos comentários. Você também acredita que o amor verdadeiro é aquele que não tenta possuir, mas libertar? Inscreva-se no canal Histórias e Amores para viver novas emoções toda semana.